A semana passada a gente estava falando aqui sobre as mulheres agredidas, o direito que elas têm e principalmente a, a urgência que a Delegacia da Mulher, os próprios juízes dão quando ela está em perigo. Mas eu queria ressaltar um negócio importante para vocês, mulheres. Quando o sujeito agride você, pode ser o marido, o namorado, qualquer um, porque a gente está vendo aqui um monte de mulher morta, né? Os caras matam e vão embora ainda. Mas se o negócio fica na... Você abre um inquérito na delegacia, um BO, e você tem até 180 dias para representar o sujeito. Em contrapartida, você pode entrar também com uma medida protetiva, no juiz especial disso. Mas pensa no seguinte, o boletim de ocorrência, se você não for lá e não reclamar, ele fica parado, esperando para que vá. Então vamos imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar que o sujeito ele não se limita a agredir você. Ele vai com uma arma lá, um revólver, e fala que lá tem ameaça de morte. Portar uma arma fora do... Mesmo se ele tem porte, mesmo se ele não pode ficar com a arma na mão lá e pondo na cara dos outros. Esse é um crime já, e ele tem que responder por isso. A maioria das pessoas não tem porte de arma coisa nenhuma, tem um negócio que chama CAC, que pouco vale, cada vez eles tiram mais o direito da pessoa, mas de qualquer forma, ele tem que manter a arma dele guardada, desmuniciada, ele não pode pegar e apontar. A mesma coisa uma faca, arma branca, terrível, né? As mulheres, a maioria, morre tudo de facada. Então, vocês têm de ir na delegacia fazer o BO. Fez o BO, vocês levam para o advogado o boletim de ocorrência, você leva lá para um advogado do Estado e ele automaticamente vai pedir a medida restritiva para você. Isso se você já não for na delegacia da mulher, ela faz tudo. Mas pensa no seguinte, ó, o processo da medida restritiva, ele tem que ter provas. Não adianta você falar. E o que seria o correto? No momento que você vai fazer o BO, o cara te ameaçou, depois jogou para fora de casa, pôs um revólver na cara, te intimidou. Na hora que você vai na delegacia, você vai contar lá para o delegado, lá para o escrevente, olha, o sujeito estava armado, estava com um revólver na mão, ele me ameaçou, ou estava com uma faca. A expectativa da gente é que o delegado na mesma hora mande lá um efetivo para prender esse sujeito, né? Apreender a arma, apreender a faca, mas às vezes não acontece isso, não acontece nada. Aí você vai lá, faz o boletim de ocorrência e fica lá. Aí com base nesse boletim de ocorrência você leva para o juiz que vai definir a medida restritiva. Mas se não tiver prova, ele não vai dar medida restritiva nenhuma. Então não adianta você falar, olha, fulana falou, Beltrana falou, a testemunha falou, estava aqui do lado. Você tem de pegar por escrito as falas dela e juntar no processo. Como é que é isso? Precisa do delegado? Bom, o delegado devia ter feito no BO, não fez. Você vai pegar, vai chamar lá, olha, a funcionária que trabalha na tua casa, olha, você quer fazer o favor? Faz uma declaração aqui. E ela escreve a verdade. Olha, eu estava aqui a tal hora, veio o sujeito lá, tentou esmurrar a ex-mulher, mostrou uma arma e depois ameaçou de voltar. Com base nessa informação que você está dando para o juiz relacionado com o problema das restrições, ele vai pegar e vai definir as medidas restritivas, vai impedir que o sujeito continue indo para lá. Então, mas se não tiver isso, ele não faz. Olha, um dia desse, uma senhora chegou o sujeito lá e meteu um revólver na cara dela e falou que ia voltar. Ela foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, noticiou o fato, contou que ele estava armado, já contei para vocês isso aqui. Só que o BO ficou lá. Aí passaram para o advogado pediu uma medida restritiva, o juiz não deu porque ele disse que não tinha prova. A prova que devia ter sido feita era o delegado, não fez. Aí o que o advogado fez? E pode ser advogado do Estado, de graça.
ou pode ser você também. Ele pegou a declaração de 3 pessoas contando, olha, efetivamente eu vi ele com uma arma, pôs no rosto da moça, disse que ia matar ela e ainda disse que ia voltar. Com base nessas três declarações, o juiz voltou atrás, ouviu o Ministério Público e determinou a medida restritiva. Qual que é a medida restritiva? É separar 300 metros de distância. Pergunto para você, o que adianta isso? Fala para mim. Conta. Vamos imaginar que o cara mostrou uma arma para você e ele dá uma medida restritiva. Você acha que ele vai se esquentar? Ele vai voltar lá e vai dar um tiro na tua cara. Então, o que você tem de fazer? Você tem de voltar na delegacia e falar assim, olha, eu quero dar continuidade ao processo. Ele estava armado, meteu um revólver na minha cara, isso é crime. Aí o escrevente, normalmente ninguém vai ver delegado nenhum, ele está trabalhando lá, está fazendo flagrante. Ele vai pegar e vai constar que você quer continuar com o processo, vai ouvir as testemunhas e vai mandar para o juiz para ele responder pelo porte ilegal de arma, pela ameaça de morte. Então são duas situações distintas. Eu não sei se vocês estão entendendo, dona Silvia, dona Mariângela, a Leni, a Laraitá. Se você não tomar conta, não vai acontecer coisa nenhuma. E o pior de tudo é que vocês têm filho para criar e ninguém quer morrer. Então, olha, vou voltar de novo ao assunto, só para vocês entenderem, porque eu estou, olha, chateado. Primeira coisa aqui, quando eu recebi essa informação, acho que era no dia 9 de dezembro, ou 19 de dezembro, a moça desesperada contando que o sujeito foi na casa dela, lá, o ex-marido, e meteu um revólver no rosto dela. Não contente, o cara foi na casa da ex-sogra e ela não deixou entrar, ele meteu um revólver, ela tinha um lugarzinho para olhar, assim, ela pôs o revólver lá e disse que ia matar ela. E marcou dia para matar. Com base nisso, elas foram na delegacia, contaram para o delegado o que estava acontecendo, quer dizer, contaram para o escrevente, e foram embora. E procuraram o escritório de advocacia para poder pedir as medidas restritivas. Presta atenção nisso. O juiz, quando viu aquele BO, que não tinha testemunha, não tinha coisa nenhuma, ele não deu nada, nem o promotor. Toca o advogado ir lá buscar as testemunhas, fazer o relatório de cada uma, fazer o testemunho delas, para o juiz e o delegado e o promotor mudar de ideia e deferir a medida restritiva. Qual que é a medida restritiva? Manda uma carta para o sujeito e depois manda uma citação. Não adianta coisa nenhuma. A única coisa que você vai conseguir de verdade é na delegacia. Vai voltar lá, vai levar as testemunhas e o delegado vai fazer a busca e apreensão da arma, se for o caso, e vai dar a prisão em flagrante para ele se ele estiver portando uma arma lá, sem contar que ele vai responder pelo crime de ameaça. Isso você não bateu na pessoa, né? Isso é só mostrar a arma. Mas o que deixa a gente impressionado é que todo mundo fala que é uma maravilha, que estão defendendo as mulheres. Não estão defendendo nada, nada. Um dia desse ligou lá para o escritório uma senhora chorando no domingo que o juiz não deu a medida restritiva. Não deu por quê? Não é por causa dele, é que não tem prova. Quando você vai na delegacia, você leva testemunha. O que é testemunha? Vamos imaginar que você pegou lá, o cara começou a te xingar, você gravou no celular. O problema mais sério é que quando você falar que o celular e mostrar para o delegado, ele vai prender o celular para fazer a vista. Você vai ficar sem celular, sem prazo. O melhor seria você levar as testemunhas. Olha, esse daqui estava do meu lado, esse daqui estava trabalhando comigo em casa, esse daqui é minha vizinha. Aí o delegado vai mandar o escrevente, além de fazer o boletim de ocorrência, noticiar, olha, testemunha tal, fulana tal, fulana tal. E, se possível, ouvir essas pessoas. Com base nessa documentação, é que você vai levar para o delegado, para o advogado, ou para um advogado do Estado, que é de graça, e ele vai pedir essa medida restritiva e vai juntar esses argumentos, esses testemunhos, e aí ele dá. Mas a medida restritiva e nada é praticamente igual. É a mesma coisa. O que precisa de verdade é tirar o sujeito a arma dele e colocar ele no lugar dele. Como é que faz isso daí? Se faz na delegacia. Volta lá, mostra a testemunha, mostra o processo que você conseguiu a medida restritiva e fala que você quer dar continuidade e que você quer a apreensão da arma. Mas olha, pode ser arma de faca, pode ser revólver, pode ser metralhador, pode ser qualquer coisa.
O que não pode, gente, é morrer assim, sem nada. Porque o que vai adiantar a medida restritiva? Você fica proibido de 300 metros de distância. O cara dá um tiro no você e te mata. Ele está a 500 metros de distância. E outra coisa, como é que fica a situação da pessoa? No caso que eu estou contando para vocês, a ex-mulher dele, ela trabalha numa padaria, ela faz almoço lá. Ela sai de casa às 4 horas da manhã para entrar às 5. Então, tá de noite. E ela fica lá num ponto de ônibus que não tem nem segurança nenhuma. Se o cara quiser, ele passa de lá de moto e lá dá um tiro nela e mata. Então eu fico triste pelo seguinte fato, olha, como é que seria o correto? Quando a pessoa vai lá desesperada na delegacia, vai ela e por exemplo, nesse caso eram duas, né, que ele ameaçou, a ex-mulher e a ex-sogra. As duas contaram o caso para o delegado, para o escrevente, e na mesma hora ele devia pegar e mandar buscar o sujeito, mandar apreender a arma, dar um flagrante nele, ele ia ter que pagar uma fiança, e ele lá mesmo ele ia ter de se comportar, mas eles não fizeram isso. Aí eu entrei com o processo de usuário pequeno, aliás, no juízo da família. E o juiz também não deu porque achava que não tinha prova suficiente lá para dar a medida restritiva. Pode falar. Alô? Ô, doutor, boa tarde. Boa tarde. Sou a Érica da Zona Leste. Uma perguntinha. Sim. Tive uma empresa com um ex-marido há 25 anos atrás e eu fui avalista dele no banco. Não sei nem qual o valor porque eu já não lembrava mais disso. Só que agora apareceu no Serasa para mim essa dívida de R$5.000 para me pagar. E eu falei com ele falou que isso já caducou, ele não vai mexer mais nisso. O que eu devo fazer? Olha, no caso, você falou 25 anos atrás, essa dívida está prescrita. Você não está devendo nada. Então, quem está cobrando? Você precisa ver se é o banco mesmo que está cobrando ou quem. Sim. Então, você fazer uma fiança 25 atrás, você não vai pagar nada. Você vai procurar um advogado do Estado, em todo lugar tem isso daí, no fórum. Você vai levar lá para ele, vai mostrar e ele vai pegar e vai entrar com uma representação, vai mandar assustar essa informação e você não vai pagar. 25 anos não é mais tempo de pagamento. Mas vamos imaginar se efetivamente você tivesse sido fiadora dele. Sim. A separação não tem nada a ver com a fiança ou com a empresa. Então, normalmente, eles fazem exatamente isso. É uma tristeza. Eles pegam, esse caso que eu estava contando aqui, que você estava escutando, ele pegou a ex-mulher e ela assinou um monte de empréstimo lá, porque ela tem filho com o sujeito, né? Sim. E ela não viu dinheiro nenhum. E o cara provavelmente vai dar um golpe. Então, esse negócio da arma, essas coisas todas que ele está falando, deve ter ligação com esse empréstimo que ele fez, que ele vai assumir. Então, todo safado, todo malandro, desculpa falar, eles fazem isso, eles eles micam o CPF da esposa. Ou abrem na esposa e mica os filhos também, eles não têm parâmetro. Não tem escrúpulo. Exato, o que você vai fazer? Você vai na delegacia e vai contar, olha, eu estou separado há tanto tempo, quero fazer um boletim de ocorrência, ele continua colocando valores na minha conta, não é possível, já foram 25 anos isso aqui, e ainda você conta que você foi lá conversar com ele e te ameaçou. Abre um BO para ele. Ótimo. E da mesma forma, dependendo do que ele falar para a senhora, às vezes põe uma testemunha para escutar, porque hoje em dia nos telefones é fácil, a senhora põe na viva voz. Sim. Aí ele começa a ameaçar a senhora vai lá. O fato de estar separada não muda nada. Sim. Aí ele vai receber uma medida restritiva e vai demonstrar também que está ameaçando a senhora. Agora, se a senhora ficar quieta, a senhora pagar essa dívida aí, ele vai arrumar mais um monte para a senhora. E eu estou estranhando ainda, 25 anos depois, a pessoa ter coragem de fazer uma cobrança dessa. Será que a pessoa não está fazendo isso a mando dele? Para deixar a senhora desesperada? Então, porque está no Serasa. Mas tá, a que data disso daí? Como é que pode? Esse contrato... Hã? Foi 2019. 2009, então 2009 é 5 anos, não pode estar. Eu acho que é falso isso daí. Será que a senhora não pegou uma informação falsa, não? Vou então dar uma olhada de novo. No Serasa, a senhora vai pegar e tem assim, informações do Serasa. Aí a senhora põe o CPF da senhora e eles vão dar uma senha para a senhora. Certo. Aí a senhora vai abrir e vai ver, olha, o máximo que pode ficar no Serasa é 5 anos.
Então não pode estar acontecendo isso daqui. A não ser que se a senhora foi uma fiança de locação de imóvel e ele não está pagando aluguel agora, será que é isso? Não, na época era empréstimo para pagar dívida, boleto da empresa. Então eu acho que é fraude isso daí, ou ele está tentando cobrar da senhora, inventando uma história, porque tem muita malandragem isso daí, viu? Não, então tá ótimo. Então a senhora faz favor de verificar, e eu, se fosse a senhora, ele fazendo esse tipo de coisa, vai na delegacia e faz um BO. Tá. A senhora não pode ficar refém dele a vida inteira, não tem cabimento, tá bom? Pois é. Muito Foi um obrigada. prazer falar com a senhora, hein? Fica com Deus, hein? Um abração. Bom, como eu estava contando para vocês, você está vendo essa senhora aí. 25 anos atrás, ela tinha uma dívida lá com o marido, eles estão cobrando. Não tem cabimento isso daí. O mais possível, ele está inventando um jeito de tomar o dinheiro dela. Isso não existe. O Serasa não ia manter um documento, uma dívida de 20 anos atrás aqui agora. Não tem. Mas então vamos voltar aqui, né, dona Silva Regina Buono, que está assistindo aqui, que bom, e toda essa turma que está aqui vendo. A mulher, ela está hoje numa situação muito difícil. Primeiro porque quando ela pensa em casamento, ela pensa na felicidade, pensa no lar, pensa nos filhos. Eu tenho um caso lá de mulher que tem 4 filhos com o safado, e o cara joga nas costas dela todos os 4 filhos e não está nem aí. E a mãe, ela não tem cara de pegar e pôr para fora as crianças, mesmo se ela é tão grande. Ela vai dar, vai dividir a comida, às vezes vão passar fome. Eu já vi tanta gente passando fome. Enquanto o safado está tudo numa boa. Outra coisa, não adianta ele falar que não tem dinheiro, ele pegar e passar o dinheiro para a conta da amante dele, ou para a mãe dele, ou para o pai. A maioria dos sujeitos hoje em dia, ele faz filho e depois ele fica como empregado do pai, e o pai declara que ele ganha um salário mínimo e você vai pegar 30%. Você não tem de aceitar 30% de 1.500, não. Você tem de pegar e exigir o valor certo. Olha, se o sujeito pega e fala que não tem dinheiro, perde um pouco de tempo, põe uma peruca loira, tá cheio de vender agora no carnaval lá, e fica de olho. Vê onde ele vai tomar café da manhã, aí você chega lá, dá uma olhadinha lá, vê o cartão de crédito que ele pagou. Faz amizade com a pessoa, se não anota lá, o juiz pega. Aí, vê onde ele vai comer, vê o carro que ele está andando. Hoje em dia, se você pegar a chapa do carro e ele estiver usando o carro, mesmo que está no nome de outro, que ele fez safadeza, o juiz vai lá, bloqueia o carro e vende. Está na hora de você pegar e mudar essa situação. E outra coisa que eu estou muito sentido aqui, que eu vejo, tem menino que é doente. Sabe o que é doente? É doente. E ele não, depois dos 24 anos, ele continua doente. Eu tenho o caso lá de um rapaz que ele se formou dentista, mas ele tem problema. E ele não consegue emprego. E o pai quer parar de pagar os alimentos dele. Não existe isso daí. Hoje em dia, a pessoa doente... Pode falar, alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Doutor, um prazer falar com o senhor. Eu fico feliz também. Muito obrigado. Extinção de condomínio, uma gentileza sua. Claro. Um imóvel onde eu tenho direito, foi utilizado pela minha irmã. Eu não moro lá, tenho que pagar aluguel. O processo ainda está em andamento. O imposto predial vai onerar sobre mim ou sobre ela total, porque ela está utilizando o imóvel? Olha, a primeira coisa que eu tenho de falar para a senhora, eu estou com pena da senhora, sabe por quê? Por Se a quê? senhora deixar teus irmãos lá, eles vão entrar com o campeão familiar e vão ficar com a tua parte. Não, mas eu já paguei um começo. Mas não vale pagar, é a posse. A posse é eles estão lá dentro. Mas ela é uma pessoa que eu não tenho condições de conviver com ela. Mas porque então, mas ela aí é a senhora vai pegar e agressiva. vai entrar com uma ação exigindo aluguel da tua parte. Já Quando- entrou. A senhora entrou e o que deu na ação? Não, ainda não foi julgado, o juiz ainda não se manifestou. Não, mas como não pode? Se a senhora entrou, a senhora deve ter pedido uma liminar para o juiz fixar um valor. Olha, o certo é assim. A senhora vai lá e a senhora pediu 3 avaliações do imóvel? A senhora já juntou no processo? Não, falta o avaliador ir lá avaliar. Mas não precisa. Mas é validar. assim: a senhora pode pegar em 3 imobiliárias e fazer a avaliação do imóvel para locação particular. A senhora vai pegar os 3 documentos e vai juntar no processo, vai falar para o juiz: ó, excelência, quem vai falar é o advogado da senhora. O valor daqui é tanto, eu tenho um percentual X, eu tenho direito a tanto. E eu estou passando necessidade. Aí a senhora pede prioridade pela idade que a senhora tem e a senhora pede preferência também pela situação econômica que a senhora está passando.
Se a senhora for esperar a perícia do juiz, vai levar um tempão. Se o juiz não der, vai para o Tribunal de Justiça, mete um agravo de instrumento no juiz, porque ele é obrigado a dar. Como é que fica? Eles estão numa boa lá, sem pagar nada? Outra coisa, a senhora tem dúvida quanto ao imposto? Se ele está usando o imóvel, ele tem que pagar imposto. Ele tem que pagar o imposto inteiro. Não tem que pagar uma parte, a senhora não tem que pagar nada. Doutor, repete para mim o que o senhor disse, falou que se o juiz for esperar por os demora, tem que fazer o quê, a ação? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu estou contando para a senhora, mas a senhora vai conversar com o seu advogado para ver se ele acha que eu estou correto, né? Mas é assim, quando eu entro com uma ação dessa, eu mando buscar três orçamentos, 3 valores de imobiliárias de lá. Isso custa R$30. É baratinho. Aí a senhora vai lá e a senhora fala, eu estou querendo alugar, quanto é que vale? A senhora mostra o lugar lá, eles dão uma olhada. Aí ele fala assim, olha, vale R$2.500 por mês. Aí a senhora vai na outra imobiliária e eles fazem também a avaliação R$2.600. Vai na terceira imobiliária, faz a avaliação R$2.650. A senhora vai pedir para ela mais barata. A senhora vai pedir para o juiz fixar o valor dos aluguéis para a senhora no teu percentual. Quanto que a senhora tem lá de percentual lá? 25%? Mais ou menos. Não, 50%. Quanto? 50%. 50, então. A senhora vai... Olha, eu tenho direito a 2.500 a 1.250 por mês. O que a senhora vai pedir é uma liminar para começar a pagar agora. O valor total dos 5 anos que a senhora tem direito, a senhora vai receber no final. A senhora entendeu? Então tem 2 situações aqui, olha. Primeiro, imediato. Ele começar a pagar aluguel para a senhora da tua parte agora. O juiz vai fazer isso escudado nas 3 avaliações que a senhora vai dar. Agora, eu falei para a senhora, se o juiz falar, não vou dar, a senhora recorre para o Tribunal de Justiça e os desembargadores vão entender. A senhora falar que a senhora é pobre, que eles estão no imóvel lá numa boa. E eu, se fosse a senhora ainda, ia tirar uma certidão para ver se eles estão pagando imposto direito. Porque se não estiver pagando também... Tá aqui, doutor, tá aqui na prefeitura. Então tá, mas a senhora entendeu já, né? E conversa com o advogado da senhora que ele vai fazer. A próxima vez, até se a senhora ler para a gente aqui, a senhora vai entender, mas precisa ver o que o juiz despacha. Mas normalmente ele dá uma liminar e manda a pessoa começar a pagar os aluguéis para a senhora agora. Exato. E depois, quando terminar o processo, a senhora vai... Se foi 5 anos que eles estão morando lá, a mesma coisa. Agora, meus ouvintes, o perigo hoje em dia é você deixar um parente morando no imóvel e depois de 5 anos ele pede uso capião. Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu já vi muita gente perder propriedade. A senhora entendeu? Sim, estou com o processo já faz 5 anos. Então tá, um abração para a senhora, fica com Deus e olha, qualquer dúvida eu estou aqui para tirar. Tá? Um abração.